Eu cresci, nasci, vivi boa parte da minha vida num bairro chamado Cajazeiras. Você conhece? Conheço, Você já... sim, mas pode descrever Cajazeiras para, para nós? Sim, Cajazeiras é um bairro da extrema periferia da cidade. Em Ele está Salvador da Bahia, afastado né? de Salvador, né? Então, pensando na cidade de Salvador, Uhum. é a capital ali do estado, você tem esse bairro de Cajazeiras que está afastado, ele tá na saída da cidade. É um bairro enorme, hoje estima-se ter mais de 600 mil habitantes, bairro enorme, que no começo ele é construído assim, Cajazeiras 1, Cajazeiras 2, Cajazeiras 3, 4, 5, tem 11 Cajazeiras, mais outros bairros que fazem parte do complexo, né? Fazenda Uhum. Grande, 1, 2, 3, 4, Castelo Branco, Águas, enfim, é um complexo grande ali, Águas Claras, enfim. E a ideia inicial do bairro é que ele fosse um bairro de conjuntos habitacionais, né, prédiozinhos ou casazinhas todas iguais, idealmente para funcionários públicos, enfim, para policiais, essas coisas. Só que esse foi o planejado e na prática o que aconteceu é que as áreas que eram verdes, né, então na parte alta os prédios e as casas foram construídos e nas encostas chegou quem estava chegando na cidade e não tinha para onde ir. Uhum. E foi para as encostas e aí favela, 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 ocupações, ocupações. Mas as casas foram construídas para comprar ou para dar? Para comprar. Para comprar. Pela URBS. Para comprar. Conjuntos habitacionais para serem vendidos à população. Uhum. Né? E Pelo foi Estado. construído em terra que era do Estado? Ou era particular? Foram construídos numa terra que era do Estado? Em terras do Estado. Era do Estado. Terras do Estado e eram condomínios do Estado. Uhum. São condomínios públicos, construídos por órgão público. Né? Uhum. O órgão público constrói e vende as casas a um preço popular, digamos. Entendi. Entendeu? Foram as políticas habitacionais daqueles anos. Okay. Ainda hoje a gente tem. Né? Então nesse contexto de periferia, com essa população crescendo, mas muito excluída, porque por ser um bairro afastado muito do centro, o acesso ao centro era muito difícil. Uhum. Não é? E as oportunidades e perspectivas. Aquele lugar não te dava perspectivas, a mim não me dava perspectivas. Eu nem pensava sobre isso, na verdade eu era um menino. O que acontece é que eu comecei a querer fazer alguma coisa. E aí eu tinha um vizinho que me chamou para ir fazer catequese. E aí eu fui para a igreja fazer catequese. Porque, sei lá, chegava uma idade que queria participar de grupo. Eu sempre fui muito sociável. Sim. E aí fui para lá fazer catequese. Daí fui fazendo catequese, não sei o que. Fui me envolvendo com a igreja, fui me envolvendo muito com a igreja. E daí eu quis ser coroinha. E aqui eu acho que começa uma primeira experiência que deixou muito claro a postura do Padre Luiz, que é o padre que tinha na minha comunidade, né? Padre Luiz Lindner. Eu fui lá com esse meu amigo Isaac, a gente foi lá e disse assim, a gente quer ser coroinha. Então a gente queria ser coroinha. Sim. E daí eu fui lá dizer, Padre Luiz, a gente quer ser coroinha. E daí ele respondeu assim, não, aqui na igreja não precisa coroinha, porque coroinha é enfeite pro altar. Ah, ok, entendi. Entendeu? É um adereço colocado ali no altar. Não serve para nada. Então, não. O altar é um lugar de respeito. O altar é um lugar de partilha. É um lugar sagrado. Então, vamos
E a gente quis muito. Foi forte e foi, ao mesmo tempo, a gente ficou insistindo. Todo final de missa a gente ia lá, Padre Luiz, a gente quer ser coroinha, Padre Luiz, a gente quer ser coroinha. E daí ele falou, quando ele viu que a gente estava insistindo muito, ele disse, ok, então tá bom, vocês vão ser coroinhas, mas antes, vocês vão passar por um curso de 1 ano. Depois de um curso de 1 ano, aí então, vocês decidem se querem ser ou não coroinhas. E não vão ser só vocês dois. Vão ser vocês dois e vão ter também outras 2 meninas. E mais um menino. E a gente fala, mas como? Menina! Mulher não pode ser coroinha. Mulher, sim. E a gente vai... Então, olha quanta coisa começou a acontecer naquela experiência. Num desejo de 2 meninos. Não é? Ou seja... Padre Luiz foi um homem capaz de perceber em todas as oportunidades que ele encontrava naquela comunidade, oportunidade para trazer conversas e olhares que nos ajudassem a nos encontrar como gente. Uau. Onde a experiência de Cristo fosse de igualdade, sem privilégio, sabe? Então eu fui vivendo isso na igreja com ele. E, em paralelo, fundou-se a Casa do Sol, né? Criou-se a Casa do Sol, que era o projeto social que foi criado por ele e por Pina, que era uma missionária italiana leiga, que já tinha vivido a experiência, já estava no Brasil desde 1980 com o Padre Luiz. Eles dois viveram 10 anos de missão, de experiência missionária no interior da Bahia, da Bocas do Brejo Velho, com a experiência de sindicato, de grupo de mulheres e tudo isso, questões mais da terra lá, e depois tinha ido para Salvador para trabalhar na Casa do Sol, para trabalhar em Cajazeiras. Essa foi a coincidência, eles foram trabalhar lá, no bairro onde eu estava crescendo. E eles fundaram e criaram a Casa do Sol. E o Casa do Sol foi fundado depois desta conversa de vocês se ver como se coroinha? E foi... eu não consigo me lembrar mais se foi antes, se foi depois. Foi mais ou menos ali no período. Estava tudo muito perto. O que acontece é que tinha uma experiência de fé Sim. na igreja que estava acontecendo muito intensa, que era essa experiência de fazer leituras da Bíblia, que traduziam a fé na prática. Tudo que a gente lia naquela Bíblia dialogava com a gente. Tudo. Era incrível. E dialogava no sentido de dar esperança e de alimentar a nossa vontade de transformar. Sabe? Então, tinha ali um anseio de vida, um anseio de comunidade, de fazer junto, que estava brotando em mim. E na Casa do Sol eu ganhava instrumento, porque eu fui fazer teatro na Casa do Sol. Eles fundaram essa organização, não é? Era um projeto que tem até hoje, é vivo, existe até hoje. Tem um programa de educação infantil, tem programa para a juventude e tem algumas oportunidades também para os adultos e para adolescentes e juventudes, né? Programas diferentes. Oficinas de arte, por exemplo, oficinas de acompanhamento escolar e uma creche para as crianças. É um espaço de luz. Casa do Sol é um espaço de luz em Cajazeiras. E foi na minha vida, porque foi lá que eu comecei a fazer teatro, que é hoje a minha profissão formal, né? Então, é isso. A Casa do Sol me deu um instrumento para poder colocar na prática aquele caminho de fé que eu estava aprendendo, sabe? Não, eu já visitei Casa do Sol, foi bem na frente da sua casa, né? Bem lá na frente. Muito perto, muito. Para mim foi muita sorte, porque estava muito perto. Só que o que a Casa do Sol também fazia de concreto e fez, e a igreja também estava fazendo, eu te falei que tinham essas dois grupos que moravam no bairro, né? O grupo dos que moravam nos prédios, Sim. que tinham ou comprado ou alugado, e nas casas, e o grupo que estava nas favelas, nas ocupações ali, nas encostas. Sim. Todo mundo pobre, todo mundo sem oportunidade. Mas os dos prédios se achavam
se acham ainda melhores do que os da favela. Simplesmente porque moram num lugar diferente. Sim. Mas a condição de desrespeito daquilo que é direito era igual para os dois, sabe? Talvez um pouco menos para quem estava no apartamento, porque tinha qualquer coisa de saneamento básico, e no outro não. Mas a exclusão social era a mesma coisa. Sabe, era a busca de privilégio na escassez. Era isso. Era isso. É isso. De um lugar diferente hoje, porque o país mudou muito. Mas era isso. E a Casa do Sol, ela juntava isso. Ela pegava o menino da ocupação, da favela, ela pegava o menino do prédio, a gente ficava igual, no mesmo lugar, fazendo junto, andando, acessando. Esse trânsito era rompido, sabe? Esse fluxo de ser do bairro, ser de Cajazeiras, ser parceiro. Isso acontece lá na Casa do Sol, sabe? Isso é que eu acho que é a beleza, porque daí dá uma identidade de gente muito mais forte. Daí você fortalece para a conquista social, para a garantia de direito, para se organizar, para pensar, para olhar para a história, sabe assim? E fazendo isso com experiência de fé.